Evangelho de Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 1. Diz assim: naquele momento, quando chegou em casa, os discípulos de Jesus chegaram. Quando eles chegaram em Cafarnaum, entraram dentro de casa. Os discípulos de Jesus irão perguntar para ele algo. Esses discípulos vai fazer uma interrogação a Jesus, dizendo: quem é? Quem é? Diga aqui para nós. O maior no reino de Deus. E esta questão surge, eles no caminho. Está Jesus, os 12, caminhando, e vai haver uma discussão entre eles. Eles começam a discutir entre eles sobre esta questão de superioridade. Quem é o cara do nosso grupo aqui? Quem é o mais importante dentre nós? E eles vão fazer essa pergunta para Jesus, e é uma discussão que surge nessa caminhada até chegar em Cafarnaum. Veja aqui no Evangelho mesmo, o Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 9, versículo 33, e chegaram a Cafarnaum. Estavam na caminhada e essa discussão aconteceu na caminhada, enquanto eles caminhavam. Quando eles estavam em casa, quando chegaram, eles fazem a pergunta: quem é o maior no reino dos céus? Foi ali que eles fizeram a pergunta para Jesus em casa e perguntou-lhes Jesus. Daí que eles vão dizer quem é o maior no reino dos céus. Diz o seguinte: mas Jesus lhe perguntou: o que vocês estavam discutindo no caminho? Qual era o bate-papo de vocês? Eu não prestei atenção. Como se Jesus se fizesse de desentendido, né? Eu não percebi o que vocês estavam conversando, não. Não me situei ao tema. Qual era o bate-papo mesmo de vocês no meio do caminho? Qual era o assunto que vocês estavam conversando? Quero saber agora. E aí eles ficaram quietos. Fala, não, vamos ficar aqui na nossa. Diz o texto que eles não ousaram falar, mas eles guardaram o silêncio. Eles ficaram quietos. Vamos ficar quietos, porque não é melhor que Jesus saiba disso. Não é melhor Jesus saber. Vamos ficar quietinho, vamos guardar silêncio, e um cutucando o outro. Um olhando para o outro como dizendo: não abre a boca não. Fica quieto. Guardar o silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. A conversa entre eles é: rapaz, estou rebentando aí, viu? Deus está me abençoando, Deus está me usando, Deus é na minha vida, e olha, eu não sei não, hein? Tenho para mim que, estou assim, Eu ganhei a simpatia do homem aí, viu? Eu caí no conceito dele. Eu sou maior, Mateus, João, Pedro, Bartolomeu, Tomé, Felipe, Judas.
É esse grupo aí que está nessa disputa aí de quem é o maior. Mateus poderia até dizer, vou cogitá-lo. Rapaz, eu tenho para mim que eu que sou o maior aqui do grupo, porque o cara que sabe de contabilidade aqui sou eu. Porque eu manjo de conta, eu era publicano. Sou um ótimo administrador. Deus gosta de gente que sabe administrar. Deus quer alguém aqui, do grupo, o maior tem que ser alguém que saiba gerir a coisa, é o gestor. Eu sou o gestor. Eu sou maior porque vocês é tudo cabeça de bagre. Vocês é pescador. Pedro, tu é pescador, rapaz. Teu negócio é barco, jogar tarrafa. João, tu também é a mesma coisa, não leve a mal não, mas o cara bom aqui sou eu. Eu sou entendido aqui. Eu sou um homem estudado, eu sou funcionário público. Eu sou da Receita Federal aqui de Israel. Sou o cara que sabe desenrolar coisa, eu que sou maior. Aí Judas deve ter, no meu disse que nada, rapaz. Deus gosta de gente esperta, que saiba lidar com as questões da vida, rápido e resolva. Eu sou o cara esperto do grupo aqui, o mais esperto sou eu. O mais esperto do grupo sou eu. Deus não está preocupado com a administração de nada, não. Deus gosta de gente esperta, que saiba se dar bem na vida, que sabe aproveitar as oportunidades. Eu sou um cara que aproveita bem as oportunidades. Ele apareceu, me chamou, eu segui. E ele também aproveitou essa mesma oportunidade para vender Jesus. Então era um cara que articulado, trânsito fácil, porque ele era o do único dentre o grupo que tinha a primazia de ser judeu. Dos 12, Judas é o único que é da Judéia. Judas é o cara que poderia dizer, rapaz, vocês são tudo galileus, vocês são tudo misto, vocês são de rasta misturada. Eu sou puro. Deus gosta de gente puritana. Deus gosta de gente que é pura. Eu sou da Judéia, eu sou da elite, eu sou da tribo de Judá, da tribo real. Eu tenho pedigree. Eu creio que para mim eu vou ser o maior do grupo. Quando Jesus começar a nomear, eu vou ser o primeiro do grupo, eu vou ser o maioral, eu vou ser o discípulo mor. Eu vou ser o cara que vai se destacar. Foi o cara que vendeu Jesus, e vendeu Jesus, enganou Jesus. Ele era o maior. Eles estão brigando por isso, mas olha a mentalidade e o fim que deu ele. Pedro poderia dizer consigo, não, o maior aqui sou eu, cara. Cara valente, ousado e determinado como eu. Para que Jesus quer como alguém maioral do grupo? Alguém que é contador. Ou se acha esperto. Ele quer alguém valente. Ele quer alguém que está disposto a puxar a espada e ir para cima. E até morrer por ele. Eu sou esse cara. Eu sou o maior. Eu estou disposto até morrer por ele. Ele é tão maior que negou Jesus 3 vezes. É essa a mentalidade dessa gente. Essa é a mentalidade das pessoas que estão nesse grupo discutindo pelo caminho superioridade. No caminho que eles estão, a discussão é: eu supero você, eu vou superar eu mesmo. A superioridade é o ponto que nós estamos aqui discutindo. Quem é superior aqui? E para ser superior tem que ser alguém determinado, alguém que está disposto a puxar a espada, alguém que está disposto a ir para cima, a guerrear, defender, bater, gritar. E vocês não estão. Eu, Pedro, sou o cara. Eu sou o maior desse grupo. E ele vai querer provar para Jesus em todo o tempo que ele é o maior mesmo. Vou contigo até a morte. Pode deixar. Todos podem te abandonar e eu não te abandono. Sou o maior, pode contar comigo. Aí João poderia também entrar na conversa aqui, como eles estão discutindo, né? E eu estou cogitando que pode ter a discussão entre eles. É quem é o maior. Quem é o superior a quem ali. João poderia dizer, vocês estão tudo errado.
Vocês estão errados. Deus não está nem aí para maior. Deus não quer fazer ninguém maior que seja alguém que seja um gestor de finanças. Deus não quer alguém maior que é bruto, que está pronto para brigar e bater boca e sair batendo em todo mundo, se achando o máximo, que se resolve as coisas com ignorância. Deus também não quer fazer maior alguém que se acha puritano, que é nacionalista, que defende a ideologia nacional. Nós somos judeus. Não, vocês estão por fora, vocês não conhecem Deus. Vocês não conhecem. Para ser maior do grupo tem que ser alguém do amor. Vocês não sabem que eu sou o discípulo amado, o queridinho dele? Sou o cara que come à direita. Eu sou aquele que está sempre nos lugares aonde ele está. Quando ele vai subir para o monte, você não sabe que é ele que me convida? Você não sabe que quando foi para curar a filha de Jairo, eu entrei junto? Você não sabe que eu sou um dos primeiros apóstolos e discípulos a segui-lo? Eu era discípulo de João Batista, mas quando João disse, olha o Cordeiro de Deus, eu sou um dos primeiros seguidores dele. Inclusive a mãe dele, de João e de Tiago, chegou para Jesus e diz, no teu reino, Senhor, conceda aos meus 2 filhos que um senta à tua direita e que o outro senta à esquerda. Até a mãe de João e Tiago tinha também esse espírito da superioridade, de superar. Não, no teu reino, lembra, hein? No teu reino, coloca Tiago de um lado e coloca João de outro. Coloca aí os meus 2 filhos, um de um lado e outro de outro, para que eles tenham parte. E João está dizendo, ele vai colocar eu como maior. Eu vou superar vocês todos, vocês vão ver. Eu vou superar todos vocês. E eles foram discutindo isso pelo caminho. E Jesus não entra no assunto, Jesus não fala nada, Jesus espera chegar em casa, em Cafarnaum, porque é uma discussão entre eles, um bate-boca entre eles, de quem é o maior. Jesus chega em Cafarnaum, entra em casa. Quando Jesus chega em casa, eles estão ali sentados. Jesus diz, o que vocês estavam discutindo e conversando no meio do caminho? Estou interessado em saber. Me diz. Aí eles perguntaram, quem é para o Senhor o maior no reino dos céus? Diga aqui para a gente. Nós queremos saber quem é o maior. Foi aí que onde começamos, que houve a pergunta. E eles perguntaram, os discípulos, quem é em Mateus 18, verso 1. E naquele momento os seus discípulos chegaram a Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino de Deus? Então, nós não chegamos a conclusão nenhuma e queremos saber da tua parte. Quem o Senhor aqui olha, analisa e vê e diz, esse aqui é o maior no reino dos céus? Porque o pensamento dos seres humanos na sua jornada da vida é sempre esta. E ele já traz isso desde pequeno dentro de si. Esse sentimento de superioridade já é um instinto que brota quando brota a consciência da criança nela. Quando ela começa a entender a vida, ela já começa nesse instinto de superioridade. Porque ela percebe que os adultos se comportam assim, e os adultos já inculcam na cabeça também da criança que ela tem que ser uma criança que supere. Você tem que ser o maior da sala de aula, você tem que tirar 10. Você tem que ser o maior filho. Os homens estão sempre embabacados com essa questão de superioridade. De superior. Você tem que se superar os outros e a si mesmo. Você tem que viver superando os outros e se superando.
Porque você tem que ser maior, você tem que ser grande em alguma coisa na vida. Você tem que crescer, você tem que ser maior. E aí nós ficamos com esse instinto de crescer e nós se achamos adultos. E nós somos tão ávidos por isso, cheios de avidez. Por isso que já chegamos na adolescência dizendo, eu quero superar logo minha adolescência e ser de maior e ser gente grande. Não vejo a hora de me tornar adulto. De superar logo essa juvenil, esses juvenis, de superar essa juventude minha, essa minha adolescência. Vai chegar, não vejo a hora de me tornar adulto, de ser maior. Porque ser adulto é ser de maior. E aí nós vamos crescendo embabacados com esse pensamento de que ser maior, ser superior é o que faz toda a diferença. E nós levamos isso para dentro da família, levamos isso para a vida social, levamos isso para a vida profissional e levamos isso também para dentro da igreja. Aí você começa a ter competitividade dentro da igreja. O meu ministério é melhor do que o de fulano. Eu faço mais do que o outro. Eu sou mais do que o outro. Eu prego mais do que o outro. Eu falo mais do que o outro. Eu sou mais santo do que o outro, eu oro mais do que você, eu jejuo mais do que você. E aí nós vamos levando esse instinto de superioridade dentro de nós. No trabalho é a mesma coisa, eu tenho que superar, porque se eu não superar o meu gerente, eu não vou ser promovido, eu tenho que superar na venda, eu tenho que superar nessa negociação, porque senão não serei promovido, eu tenho que superar, eu tenho que crescer, eu tenho que ser o maior, eu tenho que ser o ponta de ponta, porque se eu não for o ponta da ponta, ninguém vai me valorizar, porque só tem valor quem se destaca, só tem valor quem valoriza e se destaca na vida, só é valorizado quem é alguma coisa, porque quem não se destaca, quem não cresce, quem não é o maior em nada, não chama atenção de nada, é o zero à esquerda. Aí daqui a pouco o cara não consegue se superar nem a si mesmo e nem a vida e começa a entrar numa crise existencial de pequenez. Começa a viver um ser humano frustrado. Começa a viver frustrado. Ai, não cresci, nunca tive nada na vida. Aí começa com vitimismo, com coitadismo. Se colocar para baixo, eu sou o menor, eu não supero ninguém. Eu não consigo me superar nem a mim mesmo, eu sou um fracassado, eu sou um zero à esquerda. Não sou a pessoa que meu pai queria. Não sou a pessoa que meus familiares queriam, eu não sou as pessoas que a igreja quer que eu seja, eu não sou a pessoa que a religião quer, eu não consegui ser o maior na fé, eu não consegui ser o campeão, o conquistador, o que consegue tudo. Porque o mundo é separado entre os que são maiores e os que são menores. Nós definimos aqueles que deram certo na vida com os que não deram certo na vida. Os que são maiores são os que deram certo. E é isso que nós vamos nos importando na caminhada da vida, andando com Jesus, mas nós nos importamos com isso, na verdade. Nós lutamos para ser o maior, e com Jesus agora no barco, então, é agora que eu vou ser o maior de todos. E aí até louvores tem para dizer que eu vou estar no palco e você na plateia, vendo que eu superei você, que eu sou maior do que você e que Deus me honrou acima de todo mundo, eu sou o maior. Está aí o louvor. Tem louvor que canta essa letra. Você vai estar na plateia e eu no palco, você vai ver Jesus brilhando em mim e você aí, eu te fazendo inveja até doer. Não tem esse louvor de uma cantora gospel aí? Como é que é o louvor, irmã? Cadê a irmã? Como é que é, Thalitinha? Como é que é o nome do louvor? É sabor de mel. É o sabor de mel. Porque não tem mel nenhum. Esse mel é amargo para Deus. Esse sabor de mel que as pessoas cantam, de se ser, eu vou superar, Deus vai me honrar, eu vou ser o maior, você vai ver, Deus vai me exaltar, vai colocar acima de todo mundo. Olha o espírito de superioridade que estava nos discípulos e está nas pessoas de hoje também. E dizem que estão seguindo a Jesus.
E ainda pergunta para Jesus: quando o Senhor vai colocar eu por cima de todo mundo, hein? Quando o Senhor vai mostrar para todo mundo que eu dei certo na vida? E aí fica essa avidez de buscar Jesus para que eu seja o maior da minha família, o maior entre os irmãos, o maior no meu trabalho. Porque ser menor não é legal. Ser menor é desprezível. Ser menor não chama a atenção de ninguém. Ser menor é aquele que está esquecido pelas beiradas da vida. Ser o menor não tem valor nenhum para a sociedade. Ser o menor não tem valor nenhum para a igreja. Porque o bom é os maiores dizimistas, é os maiores ofertantes. Só o que é maior que é bom. Então as pessoas querem se tornar maiores para serem bem vistas pela religião, pelo pastor, pela igreja, pelo seu patrão, pelos seus amigos de trabalho, pelos da sua família. Nós queremos ser maiores em tudo, nós não queremos ser menor em nada. E nós rejeitamos ser o menor. Nós temos arrepios. Não fala de menor não, a gente tem que ser grande. Jesus disse: o que vocês estavam conversando no meio do caminho? Qual era o papo mesmo? Não, o papo é: quem é o maior no reino dos céus? Quem é o maior aqui entre a gente? Quem é o maior? Quem é que está sobressaindo? Quem é que está chamando a atenção do Senhor aqui? Quando no teu reino, quem vai ser o primeiro-ministro? Quem vai se destacar no teu reino? Nós queremos saber, e eu te pergunto, a igreja, entre aspas, hoje não está querendo ser maior em tudo? Se mete em política, se mete onde não deve, porque somos a igreja, nós temos que estar por cima. É a síndrome da... Aí tem pânico de a igreja não pode ser pequena, a igreja tem que ser vista. A igreja tem que ser notada. Porque a igreja não pode ser menor. As pessoas pensam nessa avidez 24 horas, desde a religião à vida secular. E na caminhada da vida, até a casa, essa é a conversa e essa é a pretensão de todos os seres humanos. Que não conhecem o Evangelho de Jesus Cristo, que não conhecem Jesus Cristo, que não conhecem o Espírito da Palavra de Deus, passa a viver em prol disso, de superar os outros e se superar a si mesmo. Porque se não superar os outros e não se superar a si mesmo, ela tem para ela que ela é um fracassado e uma fracassada. Porque ele superou e ele venceu na vida e eu não venci, então você começa a ficar frustrado, frustrada, sentindo-se o da pior espécie de ser humano da terra, não tem mais alegria porque você não consegue mais superar nenhuma coisa, nada. E aí você fica com esse sentimento enraizado dentro de você, que precisa superar, que precisa dessa demanda, que precisa atingir este objetivo, custe o que custar. Eu preciso mostrar para as pessoas. As pessoas têm que ver que eu dei certo na vida, que eu dei certo no que eu estou fazendo, que eu se superei. Meu pai tem que ver que eu sou uma pessoa de sucesso. Minha filha tem que ver que eu dei certo. Meus amigos têm que ver que eu saí da escola e não me tornei um Zé Mané, que eu fui para cima e superei. Me tornei o maior. E a pessoa passa a vida toda na caminhada da vida, debatendo e discutindo isso com um com o outro, e pensando que esse tipo de assunto é assunto de adulto. Jesus está dizendo, isso não é assunto de adulto. Eles estão mostrando aqui que eles não são adultos, não são maduros. Eles pensam que são porque ser adulto é ser maior. Eu me torno adulto e quando eu me torno adulto, eu só penso em crescer mais e mais e mais e mais e mais. Então agora, isso prova que eu estou maduro, que eu sou um ser humano adulto. E aí nós achamos que somos adultos, e na verdade um adulto doentio. Porque para Jesus isso não tem valor nenhum.
E Paulo disse: tudo que é elevado diante dos homens, perante Deus é abominação. E nós achamos que a vida consiste nisso. E Jesus disse: faça o seguinte, como é que é a pergunta? Quem é o maior no reino dos céus? Qual é o interesse nosso? É esse. Aí Jesus chega e diz: criança, vem aqui. Aí Jesus coloca uma criança no meio deles. Aí Jesus coloca a criança e disse: eu vou assegurar a vocês, em verdade vos digo, eu asseguro a vocês, eu garanto a vocês. É Jesus que está dizendo. Eu dou garantias certas para vocês, no versículo 2. Chamou a criança, colocou no meio e disse: eu asseguro vocês, a não ser que se convertam. Jesus disse: vocês não são convertidos. Vocês estão cheios de presunção, acreditando que está o quê? Convertido. Jesus disse: isso não é pensamento de quem é convertido. E eu asseguro vocês, se não se converter, se não mudar a mentalidade, a palavra se converter, se arrepender, é mudança de mente. Se vocês não mudar a lógica de pensamento e de raciocínio de vocês, eu asseguro, se vocês não se converter, primeira coisa que Jesus disse, que está faltando é verdadeira conversão no coração de vocês. Vocês vieram pelo caminho conversando isso? Vocês se acham de maior, vocês se acham adultos, mas estão pior do que meninos. O comportamento de vocês, nem criança se comporta assim. Vocês são adultos, vocês são de maiores. Mas esse comportamento de vocês são tão reprovável, é tão reprovável que vocês não são convertidos. Eu asseguro que se vocês não se converter, não se arrepender, a palavra arrepender vem de metanoia, mudança de mente. Se vocês não mudar a maneira de pensar, se arrepender, se converter, e tornar-se como uma criança, como esta criança que está no meio de vocês, de maneira nenhuma, olha só o que Jesus está dizendo, de maneira, se vocês querem ser o maior no reino dos céus, então eu vou dizer para vocês o seguinte, nem no céu vocês vão entrar. Vocês estão disputando para saber quem é maior no reino dos céus, quando vocês, se não se converter, nem no céu vai entrar. Tem gente que está tão preocupada em se superar e superar os outros e superar a si mesmo, que está achando que está no reino de Deus. Jesus está dizendo: que isso? Esquece que tu não está no reino de Deus, tu está no teu próprio reino. Porque o reino de Deus não se consiste em quem é maior ou menor. E se vocês querem saber quem é o maior no reino dos céus, torne-se como uma criança dessa. Se torne como uma criança. Aí Jesus disse: eu asseguro a vocês, que jamais entrarão no reino dos céus. Jamais. Jamais vocês vão entrar no céu. Vocês vão andar comigo. Vocês vão usar o meu nome para curar, expulsar demônios. Vocês expulsam demônio, curam os enfermos. Falem meu nome, preguem meu nome, anda comigo. Mas eu asseguro vocês, se vocês não se converter desse tipo de pensamento embabacados, de superioridade, de querer superar os outros e se superar a si mesmo, se vocês não se converter, se arrepender, parar com esse negócio de grandeza dentro de vocês, eu asseguro a vocês que de maneira nenhuma, olha só o versículo de número 2,
e 3 jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Pastor, eu não entendi, então vou desenhar para você o que Jesus está dizendo. Que a nossa vida, passamos a caminhada da vida, muitas vezes, muitos, e principalmente aqueles que acabam seguindo ao Evangelho e vivendo o Evangelho, com esse espírito de superioridade, de querer superar os outros e a si mesmo, acaba perdendo a pureza, acabam perdendo a pureza de viver. Aí Jesus pega a criança e coloca no meio. Por que Jesus vai usar uma criança no meio? Por que Jesus usa essa criança? Jesus disse: se vocês não se arrependerem e se tornar como esta criança, não vai entrar no reino dos céus. Primeiro, a criança fala da pureza. Um sentimento puro. Um sentimento em que não há maldade dentro dela. E que no curso da vida dela, se não sofrer uma influência de um ser mais adulto, ela cresce de forma pura. Mas muitas crianças chegam na adolescência e se corrompem, porque vê nos adultos a embabaquice de viver uma vida de superioridade. Meu pai é assim, eu preciso superar meu pai, eu preciso ser maior do meu pai. E ela vai crescendo e já vai perdendo essa pureza. Aí quando se torna um adolescente, se torna um adulto doentio por isso. Porque vê nos adultos esse exemplo. Mas enquanto uma criança não sofre a influência do adulto, ela mantém a sua pureza existencial. E Jesus sempre disse que dos tais é o reino dos céus. Deixai as crianças virem até mim. Uma vez Jesus estava ali curando, e as crianças vindo, indo para ali, e os discípulos dizem: tira as crianças, isso aqui não é trabalho para menino, isso aqui é trabalho para adulto, tira as crianças do meio. Jesus: para, não as repreenda, deixai-as, porque das tais é o reino dos céus. Os únicos que estão garantidos aqui com salvação é criança. E se vocês não se tornarem como uma criança, vocês de maneira nenhuma vão entrar no reino dos céus, porque a criança, além de pura, ela é espontânea na sua maneira de viver. A criança vive na sua espontaneidade. Eu tenho uma criança de 3 anos. E eu vejo a pureza e a simplicidade. Ele leva a vida numa simplicidade tão grande. Ele tem ali ele não tem a presunção de nada, ele só quer aquele momento, fazer daquele momento único, brincar com o que ele tem. Se ele tiver um pau, ele faz do pau um brinquedo. Na simplicidade da vida, sem nenhuma presunção, sem nenhuma pretensão, sem nada. Sem nenhum rancor, sem nenhuma raiva. Você dá bronca nele, daqui a pouco ele já está limpo de novo e já vai te abraçando, já vai te beijando. Sem nenhuma maldade para com o outro. Ele está nu, ele vê alguém nu, para ele tanto faz, tanto fez. Ele não quer superar ninguém, ele só quer comer, beber, dormir, brincar. Leva a vida leve, solta, sem presunção. Jesus disse: olha para a criança e aprenda com a criança. Porque o evangelho que vocês estão querendo para vocês não existe. Porque eles olhando para Jesus não aprendeu com Jesus. Jesus disse: eu vou diminuir. Porque se eles não conseguem olhar para mim e ver a simplicidade e a humildade como eu vivo, talvez com a criança eles aprendam. Porque tem gente que você tem que ir baixando de nível, senão a mente da pessoa não alcança. Porque Jesus é o maior exemplo para eles.
Porque sendo Deus, Filipenses 2,5, sendo Deus, não teve espírito de grandeza, usurpação, ser igual a Deus. Aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, de homem. E na forma de homem se humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Se tinha alguém ali que poderia ser chamado o maior no reino dos céus, era o próprio Senhor. Se tinha alguém que poderia bater no peito ali e dizer: eu sou o maior no reino dos céus, acima de todos vocês aqui. Mas aquele que é o maior e o Criador do universo, aquele que nele se converge todas as coisas, sempre se manteve simples como uma criança, na simplicidade da vida. E os discípulos estão diante daquele que é maior, discutindo para saber quem é maior. Jesus disse: então vou mostrar para vocês porque aquele que é maior se fez menor. Para viver uma vida simples, cheio de amor, cheio de graça, cheio de misericórdia, cheio de perdão, purificado, sem maldade, sem nenhum tipo de julgamento nos olhos. Como a criança olha para o negro, olha para o mulato, olha para um pardo, olha para um rico, olha para um pobre, e é a mesma visão das coisas. Não olha para o outro com interesse para o que o outro tem. E aí nós queremos o evangelho que nos engrandeça. Nós queremos o Jesus que faça eu e você superar os outros e superar a si mesmo. Jesus disse: eu asseguro a vocês, se não mudar a forma de pensar e não tornar-se como esta criança, jamais você vai entrar na igreja nova geração, você vai já entrar na igreja A, B, C, D, você vai entrar na igreja instituição, mas no reino dos céus vocês não entrarão. Você vai entrar em qualquer lugar, menos no céu. Com essa presunção você vai chegar a CEO de uma empresa de tecnologia, você vai chegar a presidente de uma grande empresa, com essas coisas você vai chegar em grandes lugares superando e passando por cima de todo mundo para se superar. Mas no reino de Deus não funciona assim. No reino de Deus aquele que quer ser o maior tem que aprender a ser simples e humilde de coração, como eu sou para vós, sejais vós também. Ou você aprende a ser humano, ou você não vai entrar no céu. Por isso que Jesus disse: se não se tornar como a criança, humilde. Diz aqui: portanto, quem se faz humilde, como esta criança. A palavra humilde vem de humus, de umedecido. Alguém que tem um coração mole, semeável. Da palavra humus se faz também a palavra humano. Se não se tornar humano, jamais você... Porque isso é desumano. Isso não é ser humano, isso é de ser desumano. Se vocês não forem um humus, humilde, umedecido, coração permeável, coração mole, aonde é boa terra, cai a semente. Alguém que é humilde, ensinável. Alguém que está sempre pronto a aprender, como uma criança que sempre está aprendendo com o seu dia a dia. Porque tem gente que já é o sabichão da vida. Não é humilde. Então ela quer cada dia mais passando por cima de todo mundo. Se não nos tornarmos humildes como esta criança, humus de umedecido, de humilde, de humano, de humor. A palavra humus, daí vem a palavra humor. Uma criança está sempre bem humorada. Você só vê uma criança ali moadinha, tadinha, quando ela está sentindo alguma coisa, mas quando ela não está sentindo nada, ela é bem humorada. Ela já levanta de manhã humorada, a não ser que ela levante com fome, com os berros, querendo comer, porque não deram comida para ela. Mas se ela se alimentou bem, ela já acorda humorada, já acorda brincando, já acorda ali, cheio de vontade, cheio de energia, cheio de querendo ser produtiva na vida, fazer alguma coisa. Jesus disse: se vocês não forem assim, não vão entrar nos céus.
Porque nós passamos a maior parte da nossa caminhada achando que já sou maduro, eu sou adulto, e aí nós ficamos embabacados com as coisas da vida e esquecemos de viver a vida como deve ser vivida. Ficamos discutindo questões que não nos levam a lugar nenhum. Aí discutimos por posição, discutimos por comida, ficamos debatendo a vida por tantas coisas, onde a criança não está nem aí. Aí você briga por causa disso, você briga por causa daquilo, você discute por causa daquilo outro, e você não vai vivendo, e a criança ela só quer viver. Vive a vida. Seja simples e humilde de coração. Seja uma pessoa que vive na simplicidade da vida, porque o próprio Senhor Jesus, sendo Deus, não quis ser maior do que ninguém. Eles não conseguiram olhar na vida do Senhor, que andou com eles, comeu com eles, sentou com eles, mas eles, quem é maior aqui? Nós queremos que o Senhor já diga quem é o maior aqui. Defina logo, porque senão nós vamos cair no tapa. E aí, deixa eu te dizer, não é a primeira vez. Na última semana de Jesus, de novo eles discutem isso. Não é a primeira vez. Quase no final do ministério de Jesus, Jesus está para morrer, eles estão preocupados em saber quem vai ser o maior. A mentalidade depois de 3 anos continua a mesma ainda, de passar a vida discutindo e debatendo as questões que não nos muda de vida, pelo contrário, gente, nos torna seres humanos ridículos diante de Deus, porque nós valorizamos coisas que Deus não valoriza. Enquanto uma criança, ela só quer valorizar a existência e a vida, e o próprio Senhor Jesus viveu assim, valorizando a vida, dando importância às coisas simples, dando importância às mínimas coisas da vida, e nós muitas vezes não estamos dando nenhuma importância a estas coisas. E aí o próprio Jesus, meu amado e minha amada, em Filipenses capítulo 2, Paulo disse acerca dele, que porque ele não quis se superar a si, não quis superar ninguém, mas ele só veio a este mundo para ser doador de vida, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é acima de todos os nomes, para que no nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, o Todo-Poderoso. Ele é maior do que todos, sendo simples e humilde de coração, sendo ser humano na terra. Deus querendo ser homem, Deus querendo ser menino, e homem, menino querendo ser Deus, embabacados com a grandeza de querer ser, eu quero crescer no reino. Tenhai-vos a mente de Cristo. Vamos ter a mentalidade do Senhor. Vamos mudar a nossa forma de pensar, pedir para Deus mudar aqui dentro, ó. Senhor, que eu não venha pensar assim, que eu não venha querer superar ninguém. Vou viver a vida como uma criança, na dependência e na confiança dos seus pais. Se Deus te der condição, Deus. Se Deus não te der, mantenha. Não fique desesperado, achando que você não é um Zé, que você é um Zé ninguém, que você é isso, que você é, porque você não supera os outros e não superou você mesmo. Aí você fica frustrado, entra em traumas complexos, não vai mais fazer nada na vida, porque tudo comigo dá errado, então eu não faço. Para com isso. Para com esse sentimento dentro de você. Pastor, eu não estou me superando. Viva na simplicidade, dia após dia. Se Deus te criou assim, se Deus te formou assim, aceite o que Deus colocou para a tua vida. Pastor, mas as pessoas e a sociedade exigem. O que tem as pessoas e a sociedade? Pastor, mas a igreja, o que tem a igreja? A igreja é maior do que Jesus, a sociedade é maior do que Jesus, as pessoas são maiores do que Jesus. Não, maior é aquele que está em você. Se Deus te fez assim, te formou assim, e é assim que você tem que viver a vida em Cristo Jesus, naquilo que Ele colocou para você. Vai vivendo dia após dia. Não vai tentando se matar para superar, para ser maior, fazer coisas para... Não, fica calma.
Um dia após o outro. Vai como uma criança, aproveita o dia de hoje. Brinca, 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 chega no final do dia, descansa. Se Deus me der um dia amanhã, eu levanto. É a simplicidade da vida. E nós ficamos adultos, mas nós nos tornamos tão mal-humorados, chatos. É essa a palavra. Nos tornamos adultos chatos, insuportáveis, né? A gente já não ri mais, não faz mais gozação de nada, não brinca, não fala na espontaneidade. A gente tem que ficar pisando em ovos para ver, não é mais na simplicidade, na pureza, na espontaneidade da vida. O ser humano, depois que vai crescendo, vai perdendo a pureza, vai perdendo a beleza de ser criança. Temos que continuar uns velhos, crianças, não na irresponsabilidade da vida, mas na simplicidade do viver. Aproveitar o momento. Eu olho hoje, Deus me deu essa mensagem ontem à noite. Eu preguei outra mensagem lá no Brás e já vim pensando, pedindo a Deus que ia pregar. Aí quando Deus colocou essa mensagem no meu espírito, aí hoje eu passei o dia todo observando o Benjamin. Como ele brincava, como ele corria lá dentro do condomínio, para cima e para baixo. Eu abri a porta uma hora só para me ver a intenção dele. A porta abriu, ele foi, desembestado, na confiança de que nada de ruim lhe aconteceria. A gente já sai de casa achando que tudo de errado vai acontecer com a gente. A gente não sai para a vida acreditando que nós temos um pai que vai nos proteger. Nós não saímos para a vida na confiança de que Deus vai nos guardar. A gente já sai na nossa presunção de adultos experientes da vida. Jesus disse, se você não mudar, se você não marar com essa forma de pensar tua, eu asseguro a você que jamais vocês irão entrar no reino dos céus. É uma pena, porque naquele dia muitos que se acham experientes da vida, experientes na fé, vão ficar de fora. Porque o céu é só para os simples e humildes de coração. O céu não é para quem se acha grande. O céu não é para quem se acha completo. O céu é para aqueles que ainda estão buscando o aperfeiçoamento em Cristo Jesus. Nunca se sinta formado. Nós estamos sempre em formação. Nunca se sinta o experiente da vida. Nós sempre vamos aprender até o último instante da nossa vida. E nós vamos chegar numa boa velhice, com a alma, não de um velho rabugento, como tinha aquele desenho da esquadrilha Butler. Aquele cachorro rabugento. Porque tem gente que perdeu tanta essência que parece um cachorro rabugento daquele cachorro do Butler. Medalha, 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 medalha. Só faz as coisas por interesse. A criança você chama, ela vem, sem interesse nenhum. Se vai dar para ela ou não. E é nós que colocamos o interesse nela. Meu filho, se você fizer, papai vai dar. É nós que fazemos dela uma interesseira. É nós que corrompemos os pequeninos. E aí Jesus disse, ai daqueles que faziam desses pequeninos tropeçar. Melhor seria colocar uma pedra no pescoço de moinha e lançar no mar. O Jesus disse, o cara que se suicida é mais bendito do que aquele que faz uma criança tropeçar. Está aqui, Mateus 18. Ai daqueles que faz um desses pequeninos, não só criança, mas aqueles que são simples no evangelho. Aqueles que têm um coração puro. Ai daqueles. E aqui eu falo para líder, pastores, obreiros. Ai daqueles que fazem a obra de Deus e tenta levar vantagem na vida daqueles que são simples de coração, que servem a Deus. Porque a fé está cheia de malandro. Desde membro à liderança. Porque está cheio de membro interesseiro também.
e serve a Jesus por interesse, o que Ele vai me dar? Será que Ele vai me engrandecer? E não é isso que Jesus quer para mim e para você. Jesus quer que nós sejamos livres de tudo isso, para poder viver a verdadeira vida nele, amando o próximo, amando todo mundo como a criança,